Pai querido, nós queremos te adorar nessa manhã que o Senhor preparou para estarmos todos aqui juntos, louvando, bendizendo o teu nome e ouvindo das tuas maravilhas, daquilo que o Senhor tem ensinado, daquilo que o Senhor tem operado na vida da pessoa que vai transbordar. Eu quero te agradecer pela vida da minha irmã e pedir ao Senhor que ela esteja tranquila, à vontade, na tua presença entre os irmãos, para contar tudo que o Senhor tem feito na vida dela e que ao transbordar, o Senhor possa alcançar as nossas vidas, o nosso coração e que essa palavra ache lugar em nós para também, Pai, nos animar, nos encorajar para cumprir o propósito pelo qual o Senhor está enviando esse testemunho, esse transbordo hoje. Muito obrigada por essa sala, esse lugar de discipulado, de encontro, esse lugar, meu Pai, de transformação pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que fará no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Querida, hoje meu coração se enche de alegria, porque o Senhor faz umas conexões assim que a gente nunca vai entender, mas a gente compreende que é da vontade dele. Uma amizade que só ele pode selar e só ele pode unir. Então, hoje, assim, o meu coração se enche de muita alegria, porque hoje eu posso contar com essa pessoa todo o tempo para toda a obra. Uma pessoa que não está aqui no Brasil, uma pessoa de tão longe, mas uma pessoa que o Senhor nos conectou. Não somente numa sala online, mas conectou os nossos corações. Então é com muito prazer e com muita alegria que eu quero convidar Samira para estar transbordando aqui conosco. Ama a sua vida, minha irmã, vem para cá, transborda aqui, deixa Deus te usar mais uma vez. Amém. É, eu também estou muito alegre de estar aqui e muito nervosa também. Estou aqui, se o coração estiver batendo aqui na camisa, vocês não reparam, não, porque ele está meio acelerado. Mas muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em mim, através de mim, e também louvo a Deus pelo grupo do Transbordo, pela expansão desse grupo, de como esse grupo tem me ajudado a crescer e a me desenvolver. E eu louvo a Deus pela sua vida, Mônica, pelos seus bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que às vezes, num momento de tanta dor, era isso que me trazia ânimo. Às vezes, um simples bom dia alegra a vida de alguém, né? Então, eu louvo a Deus por isso. E muito obrigada por todo o grupo do Transbordo. É muito bom estar aprendendo aqui com vocês. E eu queria contar um pouquinho sobre essa minha saída do Brasil e vinda aqui para a Escócia, de como foi esse processo, de como tem sido esse processo, do processo do Senhor comigo e com a minha família. O meu marido Rafael, ele sempre teve desejo de ter uma experiência assim fora do país, de trabalho. Mas eu sempre ali sem querer, por conta de ser muito apegada à família, de achar que não seria tão válido assim sair do convívio familiar para poder ir para um lugar distante. Eu sou muito apegada aos pais do Rafael, não tenho mais os meus, mas sou muito apegada aos dele, então achava que as crianças tinham que ter esse convívio, né, com os avós e tudo, com os meus irmãos, somos uma família muito unida. Então, foi um processo bem complicado, assim, né? De querer aceitar isso. E ele sempre aplicava para algumas vagas, mas nunca acontecia. Então, antes de começar a pandemia, ele aplicou para uma vaga na França e começou um processo de admissão. Só que veio a pandemia e tudo parou. Então, a gente não deu continuação a isso, porque estava tudo parado, então desistimos. E a pandemia foi um período assim bem complicado para mim, porque o Pedro tinha problemas respiratórios, então não queria expor ele, então foi um período que eu fiquei mais quietinha em casa, eu e meus filhos, meu marido. E nesse momento de estar em casa, o Senhor começou a trazer muitas coisas que estavam ocultas em relação ao nosso casamento,
trouxe isso tudo para fora e começou a cuidar de nós nesse momento. Foi onde eu conheci a pastora Rose, que ela me indicou o grupo, e foi um momento que o Senhor foi cuidando. Todo aquele período da pandemia, eu costumo falar que foi um retiro espiritual para mim e para o meu marido, para que a gente fosse tratado, né? A pastora Rose nos ajudou muito nesse período e conseguimos avançar e resolver algumas coisas que estavam precisando ser resolvidas. Então a pandemia foi acabando, né? E Rafael sempre aberto a novas experiências e eu ficava só na expectativa, só na oração, pedindo a Deus para não ir. Mas ele sempre muito aberto com isso na cabeça. E aí ele tinha aplicado para uma vaga aqui na Escócia. E quando já estava terminando a pandemia, o chefe que é hoje dele entrou em contato perguntando se ele tinha interesse de estar vindo para cá. E aí a gente conversou e achou que seria uma boa hora de estar vindo. Até porque já estava um pouco mais acostumada também a não ter esse convívio familiar constante, né? Então, por conta do período que ficamos mais quietinhos em casa. Então, aceitamos, né, a vaga de trabalho e começamos todo o processo de sair do nosso país. A gente tinha reformado o nosso apartamento e eu pensando ali que ia passar a vida inteirinha ali naquele apartamento, junto com os meus filhos, com meu marido, e a vida indo, né? Só que Deus, ele tem planos para a vida da gente que às vezes a gente nem imagina, né? Eu nem passava isso na minha cabeça, eu não aceitava isso na minha cabeça. Então, começamos o processo de alugar casa, de desfazer de algumas coisas nossas. Deixei algumas coisas na minha irmã, na minha sogra, vendi algumas coisas, aluguei meu apartamento e as coisas foram se encaixando, né? Como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. As coisas foram se encaixando. Então, chegou o dia de vir, né? Pegamos nossas malas, só com as nossas roupas, nossos filhos e viemos para essa nova terra que o Senhor estava preparando para nós. Chegamos aqui, não foi fácil, porque não falar inglês é terrível. Você não entende nada que as pessoas estão falando com você, você não consegue se comunicar. As crianças também não falavam inglês, porque Pedro estava com 9, Laurinha com 4, só quem falava era Rafael. Eu nada falava. Então viemos para cá, Rafael começou a trabalhar e eu tinha que fazer era alugar uma casa aqui. Chegamos aqui e ficamos no Airbnb. Então era temporário, então eu tinha que sair para procurar uma casa. E sem falar nada, né? Eu tinha que pegar o ônibus, ir para um outro bairro, e junto com as crianças, porque as crianças ainda não estavam na escola, porque como a gente não tinha endereço fixo, a gente não podia matricular as crianças na escola. Então eu ia. Então era, olha, o dia antecessor a esse era um dia terrível, porque eu ficava pensando, e se eu me perder? E se acontecer alguma coisa? E chegar lá não vou conseguir falar nada, como não conseguia. Mas Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos abençoa com ferramentas, né? Eu falo que o Google Tradutor é meu amigo agora, porque quando eu quero falar e eu não sei, eu uso o Google Tradutor. Então eu ia. E eu aprendi também o quanto eu posso me reinventar, né? Porque às vezes a gente fica com medo do novo, né? Eu sempre tive muito medo do novo, de começar alguma coisa. Então eu tive que vencer essa barreira e seguir em frente. Então começamos, achamos uma casa, consegui alugar e matriculamos as crianças. Para Pedro foi um pouquinho mais difícil na escola, porque Pedro, ele sempre foi muito comunicativo. Como não conseguia falar, ele ficava tadinho, triste, sozinho, e aquilo me cortava o coração, né? De ver meu filhote ali sofrendo. Laurinha não, Laurinha tudo era festa para ela, tudo muito novo, e ela super feliz também, graças a Deus por isso. E aí a gente começou nesse processo. E nesse processo também tinha a adaptação de uma nova igreja, né? Porque quando nós chegamos aqui, eu procurei se tinha igreja brasileira, mas ainda não tinha. Então, a gente começou a ir nas igrejas locais. E como é difícil, irmãos, a gente chegar num lugar e não entender nada, nada.
Mas eu falo que o Espírito Santo ele tinha que revelar as coisas para mim. E ele revelava, porque a gente sente, né, a presença do Senhor. Mas mesmo assim não é fácil, porque você vai um dia, vai outro, e você não consegue entender. E eu falo que a gente tem que aprender. Vocês que estão aí têm que lembrar disso, porque é um privilégio muito grande você sentar e poder ouvir o que o Senhor tem para você, de poder cultuar na sua língua. Isso é algo tão maravilhoso que às vezes a gente não se atenta. Às vezes só se atenta quando a gente perde, que foi o meu caso, né? Então a gente começou frequentando uma igreja, eles até muito receptivos aqui e tudo, mas tinha essa dificuldade no meu coração, sempre com um desejo. Ah, se tivesse uma igreja brasileira aqui ia ser tão bom, né? Da gente poder cultuar na nossa língua e tudo. Aí foi aí que nós entramos no grupo de WhatsApp aqui da comunidade brasileira. Então, um certo dia alguém perguntou se a gente podia, se tinha igreja aqui brasileira. Desculpa que eu tô meio gripada. Se tinha igreja brasileira aqui, o pessoal falou que não, mas que tinha igreja evangélica local, né? Que podia estar indo. Aí começou todo mundo ali falando alguma coisa. Então alguém falou assim: ah, por que que a gente não faz uma célula? Aí eu falei, aí quando falou isso, meu coração já se aqueceu, né? Então, eu falei assim, ah, então eu vou ficar com as crianças. Aí, e falei, e meu marido pode tocar o violão. Aí alguém falou, ah, então eu posso levar a palavra. E assim a gente começou um grupo de célula. Foi assim, um período muito bom, onde o Senhor nos apresentou pessoas, propósito, e a gente começou ali, né, naquele trabalho, e as coisas começaram a acontecer. Mas como sempre, assim, a gente que já convive com igreja, a gente sabe que tem muitos problemas também, né? Às vezes as pessoas são difíceis de lidar, de concordar, todo mundo no mesmo pensamento, numa mesma posição de avançar no reino, né? Às vezes uns querem, outros não querem. E também aqui a gente tem um problema que é que as pessoas vêm, ficam um tempo e depois que o contrato acaba, vão embora. E aconteceu essas duas coisas: problema na igreja, no grupo de célula, e também alguns irmãos foram embora. Então o grupo ficou menor, né? E então ficou eu, minha família, a família da Rafa e do Daniel, que é uma família que Deus nos presenteou aqui. O Daniel é ateu, a Rafa é católica, e o Alessandro, que ele faz seminário. Então ficamos nós no grupo. Nesse período a gente já estava se reunindo lá na minha casa, que eu morava na outra casa. E a gente continuou trabalhando ali, às vezes aparecia um, aparecia outro, mas o grupo que era fixo era esse. Então eu trabalhava com as crianças, o grupo de crianças ficou menor, muitas crianças saíram por conta das famílias que estavam aqui, que foram para outro país, que tinham as crianças, então ficou só os meus filhos. E eu fui desanimando com o Ministério Infantil. Só tinha meus filhos, então eu ficava assim, ah, tô desanimada. Mas Laurinha sempre falando, ah, mamãe, vamos voltar com o culto das crianças. E eu sempre falava, ah, Laurinha, a gente vai voltar sim. Mas sempre arrumava alguma coisa para fazer durante a semana, eu não conseguia me preparar e não continuava o que eu devia estar continuando, né? E bateu aquele desânimo. E nesse período que a gente estava meio desanimado, é, uma cliente veio, que eu trabalho com unha e cabelo aqui, né? Uma cliente veio até minha casa e eu sempre deixava um louvor na sala onde eu atendia, que eu acho que preparava um ambiente ali, né, para eu poder falar com as pessoas sobre Deus. Achava que era uma ponte para eu poder falar alguma coisa sobre Deus para elas. E essa cliente estava muito receptiva e tudo. E a gente começou a conversar, falar sobre a nossa vida, compartilhar algumas coisas. E aí ela falou que o filho dela estava com um pouco de dificuldade para dormir. E naquela hora que ela falou isso, eu senti no meu coração de estar orando pelaquela criança.
Perguntei a ela se ela aceitava, ela falou que sim. E então eu orei ali por ela, pela família dela, e a gente criou aquele vínculo ali, né? Falei com ela do grupo e tudo. Ela falou que ia aparecer e me perguntou se ela podia falar com uma amiga dela, que é angolana, fala português, que se ela podia convidar para ir no grupo. Aí eu falei, claro que sim, pode. E naquela mesma semana, as duas apareceram lá, tanto a moça com quem eu orei, tanto a outra família. E essa família que veio junto foi uma família, tem sido uma família que tem nos dado assim um ânimo novo de estar ali cuidando, né? Fazendo aquele trabalho. A outra moça, por conta de logística de tempo, ela mora um pouco mais distante e tudo, então ela não conseguia vir sempre. Mas a outra família não, uma família muito comprometida, uma família grande, muito comprometida com o Senhor, independente de tempo, aqui é muito frio, né? Graças a Deus estamos tendo um verão muito bom aqui, não podemos reclamar. Mas o inverno é muito frio, muito escuro e cai muita neve. Então, às vezes as pessoas ficam desanimadas, né, de sair de casa para cultuar. Mas essa família não. E a família do Daniel, a minha família, do Alessandro, sempre junto, mesmo com tempestade, com chuva, com neve, a gente sempre está junto. E essa família trouxe isso para a gente, né, de querer estar continuando essa energia. E nesse período que a gente estava um pouco desanimado, o Rafael tinha aplicado para uma vaga para Abu Dhabi. E começamos um processo para Abu Dhabi. E eu comecei a olhar, quando o Rafael falou, a primeira coisa que eu olhei foi: será que tem igreja brasileira lá em Abu Dhabi? Que Abu Dhabi é muito grande, deve ter. Comecei a olhar e achei. Achei a igreja de Abu Dhabi e fiquei encantada. Aí eu olhava o ministério infantil e ficava, meu pai, olha esse ministério infantil. No período que eu estava olhando, era um período de férias, então estava tendo acampamento de férias com as crianças, e as crianças todas muito animadas e tudo, naquele acampamento. E eu deslumbrada com aquilo, falei assim: ah, meus filhos podiam estar lá participando disso tudo. E fiquei assim, encantada, né? E só que ao mesmo tempo que eu fiquei encantada, eu também fiquei com um sentimento muito estranho dentro de mim, tanto eu quanto o Rafael. Porque a família da Rafa e do Daniel, que estão sempre com a gente, eles ainda não se decidiram por Cristo. Então aí fiquei com aquele sentimento em relação à família da Rafa e do Daniel, da gente estar abortando aquilo que o Senhor estava começando a gerar no coração deles através da comunhão que a gente tinha, né? E aí esse. Só que às vezes a gente não se atenta, porque Deus ele fala com a gente, vem esses sentimentos, mas às vezes a gente fica deslumbrada com algumas coisas, como eu fiquei com a igreja lá de Abu Dhabi, porque isso me encantava. Outra coisa também era o calor, por aqui ser muito frio, achei que lá podia ser um pouco melhor a minha adaptação por conta do clima, né? E aí nós continuamos no processo de, de ir para Abu Dhabi. Então, Rafael passou na entrevista, assinou um pré-contrato e a gente sempre orando: Senhor, não nos deixe ir, se não for da sua vontade, não nos deixe ir, nos mostra se é isso mesmo que o Senhor quer. E o Senhor mostrou, porque no exame médico, o Rafael teve um diagnóstico de tuberculose. E Rafael nunca tinha tido assim nenhum sintoma forte assim de gripe ou problemas de saúde, mas ele teve esse diagnóstico. Então, ele teve que até que fazer exame, o exame, ele começou a mostrar que me ligando. Ele começou o tratamento e lá em Abu Dhabi, eles não contratam com esse diagnóstico de tuberculose. Eles
é a política do país, né? Então eles não contratam com esse diagnóstico. Então nós entendemos naquele tempo ali que o Senhor não queria nos tirar daqui. E então continuamos nosso trabalho aqui da igreja e tudo. E a Tânia, que é daquela família que eu falei, ela sempre muito ativa com a gente. E um dia eu falei para o Rafael, Rafael, eu tô sentindo no meu coração de chamar a Tânia para trazer a palavra e queria saber com você, com o Alessandro, o que que vocês acham. Ele falou assim, acho que é uma boa ideia, se ela concordar vai ser muito bom. Aí falou com o Alessandro e tudo. E aí eu conversei com ela. Quando eu conversei com ela, ela logo de imediato aceitou. E ela levou a palavra na sexta-feira. E naquele dia, daquela palavra, foi um divisor ali para aquele pequeno grupo. Porque o Senhor usou ela de forma maravilhosa, né? Eu lembro da palavra que ela deu, que era acorda tu que dormes. E eu comecei a me sentir muito constrangida de ter abandonado aquilo que o Senhor já tinha me dado para fazer. Eu senti muito constrangida de estar deslumbrando algo em outro lugar, sendo que o Senhor ele tinha para fazer em mim e através de mim. Então, aquela palavra mexeu muito comigo, mexeu muito com o Rafael, com o Alessandro, e a gente começou a ficar um pouco mais atento, né? O que Deus tinha para fazer em nós. E o Alessandro, ele conhece muita gente, né? Já mora aqui há muito tempo. E ele conhece um pastor da Igreja Atitude em Portugal. Eles começaram a conversar e tudo sobre o que estava acontecendo aqui. E o pastor resolveu vir aqui visitar a gente. E antes disso, antes dele vir, eu lembro que a Tânia tinha dado essa palavra e eu tinha parado com o Ministério Infantil. E na outra semana eu comecei, eu falei assim, eu preciso pastorear os meus filhos. Eu preciso levar a mensagem do Senhor para os meus. E eu comecei. Eu comecei numa semana, fiz com meus filhos. Na outra semana, tinha uma mãe lá na minha casa com 3 crianças, viúva. E quando eu vi aquelas crianças, eu logo pensei, era só começar, Samira, eu já queria mandar, mas você tinha parado. Então, o Senhor, Ele quer fazer, mas a gente tem que estar disposta a começar. E a gente começou ali e tem sido bênção para mim, principalmente, para os meus filhos e para todas as crianças que estão agora. E voltando lá, né, o pastor de Portugal, ele veio aqui, nos visitou, foi um momento muito bom, muito agradável. E ele também deixou para nós uma sugestão de estar se vinculando à Igreja Atitude em Portugal. E a gente começou a orar, pedir ao Senhor se era esse o momento de estar começando algo novo, né? Ter um grupo de célula, um grupo pequeno que se reunia nas casas e agora se transformar numa igreja. E a gente orou, pediu ao Senhor e o Senhor foi nos direcionando e a gente aceitou essa ajuda. Então, o que eu queria deixar para vocês é que às vezes a gente fica deslumbrando em outro lugar, mas o Senhor quer fazer algo novo através de nós. O que eu estava olhando lá em Abu Dhabi é o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim, da minha casa, aqui em Aberdeen, aqui na Escócia. Quando eu cheguei aqui, não tinha igreja brasileira, mas agora, para a honra e para a glória de Deus, tem. Quando alguém chegar aqui e perguntar, tem igreja brasileira no WhatsApp? Vão falar, tem sim, tem um grupo que se reúne lá na igreja, porque também foi outra bênção, né?
uma igreja que abriu as portas para a gente estar fazendo o culto no templo deles. Eles fazem no domingo e a gente faz na sexta. Então o Senhor ele tem feito essa conexão, né, de propósito. E é uma igreja muito amada, muito que nos abençoa muito, porque como a gente não tem muito recurso, então eles arcam com todas as despesas para a gente. Então, é isso. O Senhor tem feito isso em mim, na minha família. E às vezes o Senhor ele usa algumas dores para a gente poder sair do lugar que a gente estava e ir para o lugar que Ele quer que a gente esteja. E é isso. Desculpa o chororô, porque eu sou muito chorona. E é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade de dividir um pouquinho que eu tenho vivido aqui. Ai, meu Deus do céu, como é bom ver as maravilhas do Senhor através do povo, através dos filhos dele. Como é bom te ouvir, Samira. Como é bom saber que o Senhor tem propósito em tudo, que Ele não deixa os filhos dele sozinhos, que Ele está sempre na frente. A Ana tem um ditado na geladeira dela que eu acho lindo, sabe? Ela colocou assim: obedeça primeiro, entenda depois. E é algo que eu trago para a minha vida. E quando a gente obedece, primeiro a gente vai entender depois. Eu confesso para a família do Transbordo que naquele dia acho que eu chorei a parte da manhã toda, quando Samira me mandou foto de várias crianças sentadas, desenhando, compartilhei até com Tanuri. Falei, olha isso, olha só, a Igreja da Atitude conseguiu achar eles, o Senhor é bom e está dando suporte. Agora a Samira tem crianças para cuidar, né? E pode dizer, olha, tem uma igreja assim local aqui, essa igreja fala a sua língua, começou nela, começou um desejo no coração dela. E quantas vezes, né, Samira, a gente almeja a si mesmo. Nós somos seres humanos, a gente sonha e a gente começa a almejar coisas assim, mas o Senhor tem coisas muito maiores para a gente. E essa igreja vai crescer muito, Samira, e vai vir muitos, muitos frutos. Vai ser muitas crianças, vai ser muita sala, vai ter que ter muitos professores ali para ajudar, e você vai olhar e vai dizer assim: olha isso, o Senhor fez maior do que aquele que eu ficava ali almejando. O Senhor faz, Ele sonda os nossos corações. Obrigada por você compartilhar. A gente sabe aí como é que é a luta corrida do trabalho das crianças. Um beijo no Pedro, um beijo na Laura, que Rafael continue sendo esse homem de Deus aí, um homem cabeça, abençoador, com a direção do alto céu para conduzir a sua casa, e que você continue sendo bênção, porque essa Mira é bênção na minha vida, gente. É bênção na vida do transbordo e é bênção na vida daquele que ele come, que ela começa ali a estar junto. Então, eu louvo a Deus por essa conexão e que o Senhor continue abençoando a sua vida. Deus é fiel. Só continua que a gente vai ver as maravilhas do Senhor. Logo, logo a gente vai ter mais transbordo de Samira, que Samira já se mudou, já está. Ih, mas é muita coisa. Daqui a pouco a gente passa para o próximo capítulo. Como eu conto para a Tanuri, qual é o próximo capítulo de hoje, né? Então a gente vai para o próximo capítulo. Samira, muito obrigada por você estar aqui. Quero pedir a Zita Guimarães, uma das nossas intercessoras, para orar pela sua vida, pela vida das crianças, pela vida desse ministério novo aí, pela vida dessa igreja que nasceu aí, porque você não largou, porque você não retrocedeu, porque você não se amedrontou e porque o Senhor te honrou. Então, vem para cá, Zita, ora conosco nessa manhã. Amém. Pai de Jesus, queremos, Senhor, te louvar nessa manhã, te agradecer, Pai, pela vida da Samira. Sabemos, Pai, que o Senhor nos escolheu, sabemos que somos a tua igreja, Senhor. E a tua palavra diz que onde dois ou três estão reunidos no teu nome, o Senhor está lá no meio. E eu sei que o Senhor escolheu essa igreja aqui na terra, chamada Samira, Senhor, porque ela é a igreja. E ela é reunida com os irmãos, Senhor, ali no único propósito de poder te adorar, de te louvar, de exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai. Continua usando, Senhor, a vida dela, a vida do seu esposo, as crianças, Senhor, que sejam, Pai, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. E eu creio que as pessoas é o Senhor que envia. O Senhor disse: se tu me amas, apacenta as ovelhas, minhas ovelhas. Eu sei que é isso que o Senhor tem colocado desejo no coração dela, Pai. E eu só tenho a te agradecer, por Senhor, porque isso abre assim uma porta, Senhor, para que nós venhamos, que falou grandemente ao nosso coração,
de quanto muitas vezes realmente nós estamos dormindo. Muitas vezes, Senhor, nós não despertamos para a tua palavra, para a tua voz, para o teu chamado. Senhor, mas em nome de Jesus, que possa começar a partir de nós, assim como começou a partir de Samira. E que ela continue, Senhor, se levantando, que ela continue, Senhor, prosperando, que ela continue, Senhor, pescando, Pai. Eu sei que os peixes o Senhor vai acrescentando cada vez mais, Senhor. Que seja para a glória do teu nome, Senhor, esse grupo aí que se reuniu, Pai, que muitas vidas serão ganhas, porque outros irão, Senhor, se alegrar, Pai, ao ver, Senhor, as coisas acontecendo, os milagres acontecendo, e nós cremos, Senhor, num Deus que é fiel, que se faz presente em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, sustentando a vida da Samira, declaramos um ministério próspero, abençoado. Então, dá saúde, Senhor, no corpo da tua filha, Senhor. Que todo vírus, Senhor, de gripe, seja o que for, em nome de Jesus, bata em retirada, Senhor. Declaramos cura, saúde. Saúde, Senhor, para que ela venha transbordar cada vez mais. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Abençoado seja a nossa igreja chamada Transbordo, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada por vocês estarem aqui, queridos. Obrigada por fazer parte dessa história que começou em Samira. Deus é bom, Samira. Beijo no seu coração, beijo na sua família. Amanhã a gente se encontra na quarta estratégia e ficou gravado e você pode compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu parente. Começa em você, viu? Beijo grande, obrigada. Até amanhã.